Oi, pessoal, muito boa noite. Eu sou regular aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um Saia na Frente com Simulados. E hoje, mais um episódio sobre o DEPEN. Professora, por que mais um episódio sobre o DEPEN? Porque nós já falamos sobre o DEPEN aqui no Focus e aqui na nova prova 2 ou 3 vezes. Como a prova finalmente ficou remarcada agora, não para esse final de semana, mas para o próximo, vale a pena a gente fazer ali uma revisão de como está o desempenho médio das pessoas que estão ali se preparando para o DEPEN. Só para reforçar, nós temos aproximadamente 6.000 respostas no simulado. A louca do espirro. E nós vamos conferir aqui como é que está o desempenho dos alunos, como é que eles estão performando nessa preparação e como isso vai te ajudar nessa reta final do DEPEN. Só que dessa vez a gente vai fazer uma lógica diferente. Eu trouxe para vocês aqui algumas das questões do nosso primeiro simulado DEPEN. Esse nosso primeiro simulado hoje tem aproximadamente só esse primeiro simulado 2.300 respostas, é resposta pra caramba. E aí o que eu fiz aqui? Eu trouxe algumas questões, vocês vão ter um tempinho ali para responder e eu vou mostrar a vocês qual foi o coeficiente de acerto dos alunos que fizeram o primeiro simulado do DEPEN, tá? Então vamos lá. E aí, ao final, eu trago para vocês uma análise de como foi o desempenho médio dos alunos nos nossos 4 mais respondidos simulados, para que vocês vejam se vocês estão perto da média, longe da média, muito perto, muito distante, vamos dizer como é que vocês estão. Para começar, arrumando aqui os cabelos, vamos ver aqui uma questão da língua portuguesa. E a questão diz o seguinte: com base no manual de redação da Presidência da República, eu não trouxe língua portuguesa mesmo, porque tem muita interpretação de texto para a gente poder ganhar tempo, mas sempre lembrando, se você quiser fazer o simulado, ele está disponível tanto para os alunos de Focus Concursos, quanto para os alunos assinantes da nova prova, então está disponível para vocês. Vocês conseguem ter acesso e fazer os simulados. Então, lá, inclusive, em língua portuguesa, uma sequência enorme de questões que envolvem interpretação de textos ou elementos textuais. Por isso que eu não trouxe aqui, mas está disponível gratuitamente para vocês. E aí, a questão que eu trouxe foi a seguinte: com base no manual de redação da Presidência da República, julgue o item que se segue acerca dos aspectos da redação oficial. E aí, o que é que nós temos? O expediente denominado ofício é apropriado como forma de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Será que o ofício é aí a forma de comunicação? A forma de comunicação apropriada? Um segundinho, vão colocando aqui no chat. Eu não consigo ver o chat, porque quando eu fico vendo o chat eu fico muito nervosa. Não consigo ver o chat, mas vão colocando aí que o pessoal aqui do Focus e da Nova está monitorando as respostas de vocês. E essa alternativa aqui foi a nossa 15ª questão do simulado 1 de DEPEN. E a questão, ela é verdadeira. O gabarito tá aqui, ó. Correto. É uma questão de português. E aí o assunto, a gente sempre coloca aqui para vocês qual é o assunto. O assunto é de definição de padrão, ofício e documentos. Essa alternativa, ela é correta. Teve 40,9% de acerto, 22,9% de erros e 36,18% dos alunos deixou em branco. Se você quiser treinar mais esse conteúdo, é só clicar nesse botão e aí você vai ser direcionado para os nossos cadernos de questões direcionadas
em que vocês fazem questões semelhantes a essas que estão aqui dispostas, tá? Então, a primeira questão foi item correto. Eu trouxe uma questão de cada prova. E aí eu queria aqui trazer uma consideração para vocês. E que consideração é essa? Vamos ver junto aqui. Que a prova de português, ao longo dos nossos mais de 6.000 respondentes, tinha uma média de acerto bruto de 66,03%. Não é aqui de acerto líquido, mas é sim a contabilização de acerto bruto. Então, língua portuguesa, aqui com um grande coeficiente de acerto bruto. 66% pelo menos de acerto. Vamos para a nossa próxima questão sobre ética no serviço público. Ética que tem um coeficiente de acerto maior do que a língua portuguesa. E aí, o que a questão vai nos dizer? E a questão afirma aqui: considerando os conceitos, princípios e valores da ética e da moral, julgue o item a seguir. Nós colocamos ética no segundo bloco de questões. A questão fala: a consciência moral deve nortear o comportamento do servidor público, que deve sempre apresentar conduta ética, ainda que receba ordem hierárquica superior que lhe imponha conduta imoral e antiética. O que é que vocês acham que essa alternativa é? Marquem aí, verdadeiro ou falso, que o meu povo está aqui monitorando vocês. Essa questão, ela é correta. Questão de ética no serviço público, essa aqui é a disciplina, e o assunto é o assunto mais amplo de ética no serviço público. Essa questão teve um percentual de acerto de 59,20%. Tem um ajustezinho aqui para fazer. E aí, apenas 10,6% errou essa questão e 30,20% foram os que deixaram em branco. Vale a pena reforçar que ética no serviço público, dentro lá dos nossos 6.000 respondentes, teve um coeficiente de acerto de 74,62%. É uma das disciplinas de maior, é a segunda disciplina com maior coeficiente de acertos. É a nossa disciplina de ética. Então, tá ruim aí, tá enganchando em ética, faz muitas questões, porque é um bloco de conteúdo que tem ampla recorrência nas provas e grande nível de acerto. Por isso, você não pode nem pensar em estar errando essa questão. Vamos para a nossa próxima questão de raciocínio lógico. E a questão diz o seguinte: em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcaram de determinado voo e que estiveram nos países A, B ou C, nos quais ocorre uma epidemia infecciosa, pode ser que caia alguma coisa ali com o contexto da epidemia, tá? Foram selecionados para ser examinados. Constatou-se que exatamente 25 dos passageiros selecionados estiveram em A ou em B. Nenhum desses 25 passageiros esteve em C. E 6 desses 25 passageiros estiveram em A ou em B. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. Se 11 passageiros estiveram em B, então mais de 15 estiveram em A. Como é raciocínio lógico, eu vou dar a vocês 1 minuto para que vocês possam responder com calma. Bora ver.
Vamos ver essa questão. Eu sei que raciocínio lógico demanda um pouquinho mais de tempo, mas é porque é muita coisa para a gente ver nessa live. E essa questão, não vou responder, mas vou dar o percentual. Meu negócio, meu riscado é economia e conhecimentos bancários. Essa questão, taran, ela é correta. Mas não se preocupa ali se você teve um enganchado e errou, porque nesse caso aqui, somente 22,35% dos respondentes acertou. É uma questão de raciocínio lógico, que tem aí como assunto número de elementos da união, da interseção, do complemento e da diferença. Foi uma questão que 46,76% deixou em branco. E raciocínio lógico, que no DEPEN tem um coeficiente de acerto bruto de 62,02%. Não é acerto líquido, mas sim coeficiente de acerto bruto. Então, é isso que nós vamos ter aí. Essa foi a nossa 19ª questão do nosso simulado 1 do DEPEN. Eu trouxe tudo aqui do simulado 1, tá? E tá tudo aqui errado, porque eu só fiz abrir o simulado e deixar em branco, porque não é a minha área. Você lá, você errou mesmo. Eu errei mesmo, porque eu deixei tudo em branco. Vamos lá ver a nossa próxima questão de informática. A questão de informática é super simples e você não pode dar o luxo de estar errando. Bora ver aqui. A questão de informática aqui diz o seguinte: a respeito de sistemas operacionais e de aplicativos de edição de textos e de planilhas, julgue o item a seguir. E o item fala: devido à capacidade ilimitada de linhas de suas planilhas, o aplicativo Excel pode ser utilizado como um banco de dados para tabelas com mais de 1 milhão de registros. Vamos ver aqui se é mais de 1 milhão de registros ou não. O Excel, e aí eu sei, o Excel tem limitações. E essas limitações fazem com que o Excel não seja um banco de dados com a gestão de dados, como, por exemplo, MySQL, que ali eu posso fazer uma gestão infinita de tabelas e de linhas. O Excel é limitado, sim, e por isso a nossa alternativa, ela tá falsa. É uma questão de informática, baseada aqui no Excel de 2016. A questão era falsa e 35,62% dos alunos marcou a alternativa de fato como incorreta. E 26,33% marcou como verdadeira, mas ela está errada. E 38,5% deixou em branco. Informática, Amanda, que tem qual peso, qual nível de acerto bruto na prova do DEPEN? De 69,87%. Tá aqui, 69,87% é o que nós temos de resultado ali para quem está fazendo informática para o DEPEN, tá? Então, é o nível de acerto maior, sempre considerando aqui, é o nível de acerto bruto. Não é, eu não estou falando aqui do nível de acerto líquido, mas sempre dos níveis de acerto brutos. Vamos para a nossa próxima questão, direito constitucional. Vamos ver aí como é que vocês estão em relação às leis. E aí vamos ver aqui. Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. E o item fala: de acordo com a Constituição Federal de 1988, são reconhecidos como válidos somente os direitos e as garantias previstas no texto constitucional ou os a ele incorporados formalmente.
Botem aí no chat se é verdadeiro ou falso. Questão depende. Questão que teve ali mais de 2.000 respondentes. E aí, o que é que eu acabei esquecendo aqui? Ah, professora. Eles, não, tá aqui. Eu fiz uma besteira aqui, eu não coloquei direito administrativo. Vocês vão perdoar a professora que ela errou, tá? Vamos lá, aqui para direito constitucional. E esse item, ele é falso. O item tá errado aqui. Quando eu falo de direito constitucional, ele tá aqui. O assunto é direito constitucional. Essa alternativa é incorreta. 53,67% marcou de forma marcou a alternativa incorreta, que é o que ela é efetivamente. O assunto é dos direitos e deveres individuais e coletivos, o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, esse que teve um amplo índice de acerto, um baixo coeficiente de erros, e ali sempre 1/3 das pessoas deixa a questão em branco. Vou ficar devendo a vocês. Não, vou ficar devendo nada. Vou deixar aqui direito administrativo, aliás, antes ainda, direito constitucional, que tem uma característica. Direito constitucional, que tem aqui 65,82% de acerto bruto, tá? Vou deixar aqui marcado pra gente direito constitucional. Agora sim, vou ficar devendo a vocês a resposta, porque eu não sou professora de direito administrativo, mas eu vou marcar aqui para vocês a questão. Vocês marcam aí no chat e quem quiser ver a resposta da questão pode fazer o simulado 1 do DEPEN, que vai ter essa questão aqui. Então, se você responder e você ficar aí atrapalhado, se não sabe se é verdadeiro ou falso, eu também não sei, responde o simulado 1 ou no Focus ou na nova prova, tá? Lembrando que na nova prova o acesso é grátis. É só fazer a inscrição e já pode fazer o simulado. E a questão de direito administrativo fala o seguinte: a respeito dos poderes administrativos, licitações e contratos e do processo administrativo, julgue o item subsequente. E o item fala: embora o poder de polícia da administração seja coercitivo, o uso da força para o cumprimento de seus atos demanda decisão judicial. Digam aí se é verdadeiro ou falso. Vou ficar devendo isso aqui porque na hora de fazer passou batido. Lembrando que direito administrativo tem o coeficiente de acerto bruto de 69,09%. Assim, direito administrativo tem um nível de acerto maior, mais representativo do que de direito constitucional. E eu esqueci de colar a resposta aqui, de fazer a cola da resposta. Vamos em seguida para direito penal, uma questão de direito penal. E ela diz o seguinte: com relação ao tempo e ao lugar do crime e a aplicação da lei penal no tempo, julgue o item seguinte. E o item nos fala: o Código Penal adota a teoria da atividade, segundo a qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da ação ou da omissão, e o local do crime deverá ser aquele onde tenha ocorrido a ação ou a omissão. E aí, essa alternativa aqui, falando sobre tempo do crime, essa alternativa, ela é falsa, ela tá errada aqui. E aí, olha que 34,58 marcou corretamente a alternativa, 36,84 deixou em branco e 28,58
marcou a alternativa de maneira incorreta. Direito penal, o assunto, tempo do crime, e direito penal, que tem um coeficiente de acerto bruto de 70,59%. É um amplo rendimento aqui de direito penal, tá? Então, é isso que nós vamos ter. Então, vamos organizar aqui para a gente ver a nossa próxima questão. Vamos aqui ver a nossa próxima alternativa. E essa próxima alternativa vai falar sobre direito processual penal. E sobre essa questão ele fala o seguinte: acerca dos princípios gerais, das fontes e da interpretação da lei processual penal, bem como dos sistemas de processo penal, julgue o item que se segue. E o item fala: a lei processual penal vigente à época que a ação penal estiver em curso será aplicada em detrimento da lei em vigor durante a ocorrência do fato que tiver dado origem à ação penal. E aí, verdadeiro ou falso? Vou marcando aí, a gente vai observar. Essa questão aqui, ela é verdadeira, ela está correta e 47,61% dos alunos que responderam marcaram corretamente. 17,35% errou e 35,04% deixou a questão em branco. Uma questão de direito processual penal, lei processual penal no tempo, no espaço e em relação às pessoas, lei penal no tempo, no espaço, repetiu, né? E em relação às pessoas. Direito processual penal, que tem um acerto bruto de 73,33%. Esse aqui é o coeficiente de acerto bruto para direito processual penal. Então, tá aí essa consideração. Vamos para mais uma questão, que é o edital inteiro. Vamos pegar um conteúdo de cada questão. Lembrando que essas são as questões do nosso simulado 1. E nós temos à disposição mais de 32 simulados disponíveis para vocês, só do DEPEN. Não vai dar nem tempo responder até o dia da prova, mas uma sequência de cadernos de questão. Inclusive, a gente sempre recomenda que vocês façam os simulados. É muito importante que vocês façam os simulados. E uma dica que o Marcelo Adriano deu que eu achei muito interessante: façam simulados de máscara. Principalmente para pessoas que, assim como eu, usam óculos. Porque se você bota a máscara, não tem a máscara aqui, você bota a máscara e você respira e a máscara embaça tudo. Então vão organizando isso, fazendo os simulados para poder, nos simulados, já usar máscara. Aliás, vale uma dica aqui geral. Para quem usa máscara e vai fazer a prova, coloca a máscara. E aqui em cima, a recomendação que eu dou aí é uma recomendação para quem usa óculos. Botem um esparadrapo aqui. Um esparadrapo ou um micropore. Porque se você fizer isso, o ar não sobe para o óculos e você ganha em rendimento, você melhora a sua atenção para a prova. Eu faço isso sempre quando eu preciso ter uma coisa que eu preciso me concentrar. E aí eu uso o esparadrapozinho, que ajuda para que o óculos não fique embaçando, tá? Dica geral. Vamos falar sobre direitos humanos, e a questão diz o seguinte: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas em 1948, marcou um novo tempo na proteção internacional dos indivíduos. Considerando o preâmbulo desse documento, julgue o item a seguir. E o item fala:
Os Estados membros da Organização das Nações Unidas se comprometem a promover o respeito universal aos direitos e às liberdades fundamentais. Então, é isso que está aí. E esse item, ele é correto. E olha a esmagadora maioria acertando essa questão. Inclusive, direitos humanos e participação social é a nossa disciplina com maior coeficiente de acerto bruto. Direitos humanos possui 75,11% de acerto bruto. E aí, esse assunto foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH. Tá? Então, um amplo espaço de acerto. Se você não está indo bem na prova de direitos humanos, é preciso sim que você faça uma boa revisão, uma sequência de questões, porque esse item em específico é um item com amplo nível de acerto. Vamos em seguida para a legislação especial. Considerando as disposições da Lei 8429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa, julgue o item que se segue. E o item fala: o dolo é elemento necessário para que o agente responda pela prática de ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública. Marquem aí verdadeiro ou falso e eu vou dizer a vocês que essa questão ela é verdadeira. Bora organizar aqui. E 36,68% marcou corretamente e essa questão teve um amplo nível de abstenção. 42,55% deixou em branco. Uma questão de legislação especial dos atos de improbidade, artigos 9º a artigo 11 da Lei 9429 de 92, legislação especial que tem aqui um coeficiente de acerto de 72,56% bruto, não líquido, mas um coeficiente de acerto bruto e está aqui mostrado e definido para a gente essa lógica de legislação especial. Vamos para a execução penal, que é o nosso penúltimo conteúdo. E o que é que diz execução penal? Bora ver aqui a questão. Com relação aos estabelecimentos penais federais, julgue o item seguinte. E o item fala: as pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais federais e os servidores públicos federais que trabalham nesses estabelecimentos sujeitam-se ao regime disciplinar da União. E essa alternativa aqui, ela é correta. E 57,12% dos respondentes acertou. É uma questão de execução penal, a Lei 7.210 de 84, a Lei de Execução Penal, a LEP. Tive 12,86% de pessoas que marcaram errado e 30,02% que deixou em branco. Execução penal que tem 73,68% de acerto. Então, tá aqui o nosso resultado de execução penal com um amplo percentual de acerto bruto, tá? Finalmente, vamos ver aqui uma questão sobre Departamento Penitenciário Nacional. E a questão fala: nos termos da Lei 13.675 de 2018, é uma diretriz da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social a sistematização e compartilhamento das informações de segurança pública, prisionais e sobre drogas em âmbito nacional.
Me digam aí se essa alternativa ela é verdadeira ou não. E aí, rapidinho, voltando para cá para a questão, tá? Dá um tempinho para vocês responderem, mais 2 segundos aí para vocês responderem. E essa alternativa aqui, ela é verdadeira. 50,52% marcou corretamente. 8,93 deixou em branco e 40,55, aliás, 8,93 marcou errado e 40,55 deixou em branco. Essa questão aqui sobre o Departamento Penitenciário Nacional da Lei 13.675 de 2018, de Departamento Penitenciário Nacional, que tem um percentual de acerto bruto de 74,35%. E com isso, nós terminamos. Vê aqui uma coisa? Com isso, nós terminamos terminamos aqui todas as nossas análises dos simulados. Só que eu tô boazinha, o coração tá bom. Eu tenho umas informações aqui para vocês. Eu trouxe para vocês aqui os resultados. Todos os resultados dos nossos simulados. Simulado 1, 2, 3, 4 e do simulado 8 também. Então, estão aqui todos os nossos simulados. E aqui os percentuais de acerto de todas as nossas disciplinas, tá? Então, aqui vai ficar disponível para vocês, para que vocês vejam como é que nós estamos, como é que os alunos estão performando em cada um dos simulados, mas o que é mais importante é aquilo que eu passei para vocês, que são os níveis de acertos médios, tá? Os níveis de acertos médios são, de fato, os mais importantes. E com isso, nós vamos terminando a nossa análise número 1 de DPEM. Mas trago uma notícia importante. Semana que vem, já na reta finalíssima de DPEM, nós temos um outro encontro em que eu vou mostrar a vocês como os alunos que melhor estão performando, as pessoas que estão indo com melhor coeficiente de acerto, como é que elas estão diante do todo. Vamos falar sobre ali os top 10 dos últimos simulados do DPEM. E isso vai acontecer aqui no canal do Fox, aqui no canal da Nova Prova, nesse mesmo bate-horário, às 19h30. Espero que vocês tenham gostado, que tenham acertado bastante. Se não acertou, nós temos simulados, mais de 30 simulados. Na minha conta eram 32, mas eu acho que inclusive são mais. Nós temos muitos simulados que vocês podem fazer e que vocês vão conseguir, sim, ter um bom desempenho na prova que finalmente está chegando. Beijo bem grande, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.